Que a paz seja com todos, aleluia. Privilegiados somos, escolhidos somos, e o Senhor preparou esse momento para nós, para louvar, para agradecer, para bendizer aquele que vive, aquele que reina, aquele que está entre nós e aquele que é o Senhor de nossas vidas, o Senhor de todas as coisas, aleluias. Estamos certos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, e amamos o Senhor, e sabemos que o melhor ainda está por vir, aleluias. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, lá no Evangelho de João, João 16, a partir do versículo 22. João 16, a partir do versículo 22. Aleluias. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará esta alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedires em meu nome. Até agora, vocês nada pediram em meu nome. Peça e receberão, para que a tua alegria seja completa. Queridos, alegria completa só na presença do Senhor. Felicidade completa só na presença do Senhor. Milagre só no nome do Senhor. Cura só no nome do Senhor. Prosperidade só no nome do Senhor. Até agora nada pedistes em meu nome. A palavra do Senhor que nos assegura isso. Peça em meu nome, em nome de Jesus, para que a tua alegria seja completa. Queridos, aquilo que eu e você precisamos está no nome do Senhor Jesus. Aquilo que tanto almejamos é na presença do Todo-Poderoso, queridos. Então não desvie seu olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque o nosso alvo, o nosso foco é Jesus. É para Ele e por Ele que estamos aqui. E que nós possamos fazer a diferença, chamar a atenção do Todo-Poderoso para nós, para que Ele se volte para este lugar, para esse templo consagrado à adoração a Ele, para que as janelas do céu se abram ao seu e ao meu favor. Chame a atenção do Todo-Poderoso, porque aonde a presença do Senhor está, há cura, há milagre, há algo diferente. Que você possa chamar a atenção do Senhor, que você possa ousar em chamar a atenção do Senhor, porque quando o foco do Senhor se volta para o teu olhar, é cura, é milagre. Quando a palavra do Senhor é liberada, queridos, é renovo, é transformação. Temos que crer, permanecer, confiar nas promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Então que possamos dar o nosso melhor ao Senhor, que você possa entregar o seu melhor ao Senhor. Pai, nós te rendemos graça nesse momento. Obrigado pelos teus feitos. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, meu Pai, nos alicerçado, nos fortalecido, meu Pai. Que o Senhor venha nos encher a cada dia mais, meu Pai, que possamos brilhar o teu brilho, resplandecer a tua face, exalar o teu bom perfume. Que o Senhor venha nos encher com o teu bálsamo, que o Senhor venha nos cobertar com o teu sangue, com o teu manto, repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o sacrifício maior foi pago lá na cruz do Calvário. Queremos te agradecer por esse dia que se inicia na tua presença, meu Pai. Te agradecer pelos nossos sonhos, pelos projetos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, meu Pai, por este ministério, Senhor Jesus. Toma em tuas mãos as nossas famílias, nossos lares aqui representados, que o Senhor venha invadir neste momento, meu Deus. Que o Senhor venha alcançar os nossos irmãos, meu Pai, que nesse momento estão dispersos da tua palavra, da tua presença.
Que possamos caminhar, ó Pai, do Teu lado, Senhor Jesus. Que possamos sentir o Teu refrigério, a Tua sombra. Que possamos, meu Pai, poder estar juntos contigo, Senhor Jesus, e aprender no Teu templo, aprender no Teu tabernáculo, porque no dia da adversidade, a promessa do Senhor, meu Pai, o Senhor nos colocará por sobre uma rocha firme e inabalável. Que possamos ser esses, Senhor Jesus, que não retrocedem, que não olham para trás, mas que almeja, meu Pai, o Teu alvo, o Teu foco, que é a salvação. Pai, toma a Tua igreja aqui reunida em Tua presença, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha avivar, que o Senhor venha encher os corações, ó Pai, porque o Senhor se preocupa, meu Pai, é com o interior, é com o coração, meu Pai. Então invade cada coração nesse momento, meu Pai, que o Senhor venha nos inundar, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui, meu Pai. Muito obrigado, Deus amado, muito obrigado, Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, obrigado porque o Senhor não desiste dos Teus filhos. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai. Sei que estás aqui, posso sentir o Teu calor, vem me envolver, me constranger com Teu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o Teu calor, vem me envolver, me constranger com Teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Sei que estás aqui, posso sentir o Teu calor, vem me envolver, me constranger com Teu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o Teu calor. Fique à vontade, Senhor. Vem me envolver, me constranger com Teu amor. Filho de Davi, compaixão de mim, toca nos meus olhos,
faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, pois hoje eu quero te ver, te ver, quero te ver, te ver, quero te ver, quero te ver, toca nos meus olhos, pois hoje eu quero te ver, te ver, quero te ver, te ver, quero te ver, quero te ver, toca nos meus olhos, pois hoje eu quero te ver. Queridos, pedir em nome do Senhor Jesus. Essa é toda a diferença, queridos. Quanto mais próximo, mais você conhece. Quanto mais próximo, mais você quer estar. Que possamos ser esses, queridos, de caminhar lado a lado com o Senhor. É impossível alguém estar do lado do Senhor e não ver a sua soberania, os seus milagres, os teus sinais. Queridos, quando os 10 leprosos se uniram para chamar a atenção do Todo-Poderoso, eles sabiam que onde o Senhor passava havia cura. Algo diferente acontece. Pedimos ao Senhor e ficamos prostrados. Queridos, temos que fazer igual o salmista falou: olha, pedi, mas eu vou buscar. Quando você almeja algo, você vai atrás. Você faz a sua parte. Aquilo que cabe a mim é você fazer, vamos fazer, queridos. Mas aquilo que cabe ao Senhor, o sobrenatural, o milagre, Ele não desampara teu servo em meio à luta, Ele não desampara teu servo em meio à dificuldade, Ele não faz acepção de pessoas. Ele é Deus, acima de tudo Ele é Deus, e Ele veio para fazer toda a boa, perfeita vontade do Senhor. As mãos dele não está encolhida para que Ele não possa te abençoar, e nem seus ouvidos tampados para que Ele não possa te ouvir. O que faz a diferença é aquele que chama a atenção, aquele que ousa em chamar a atenção do Senhor. Que possamos ser esses, queridos. Faça com que o foco do olhar do Senhor seja voltado para você, para a tua família, para o teu lar, para a tua parentela, para aquilo que tem te incomodado. Troca com o Senhor. Ele quer esse fardo pesado, porque o dele é leve, é suave. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa
para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, Senhor, tua graça me basta, Senhor, Senhor, tua presença me sustenta. Queridos, a presença do Senhor é tudo nas nossas vidas. A presença do Senhor é tudo nas nossas vidas. É tudo aquilo que eu preciso, o que você precisa. É a presença do Senhor, é a graça do Senhor, é o favor não merecido, queridos. Assim, do jeito que nós somos, o Senhor nos aceitou. Ele nos escolheu, queridos. Você é um escolhido do Senhor, você é um privilegiado, um escolhido do Senhor. Ele é o Senhor de nossas vidas. Que os nossos corações possam estar abertos para cumprir o ide do Senhor, o querer do Senhor. Porque Ele é o poderoso Deus. Ele é maravilhoso. É conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sabe por que você é diferenciado? Porque você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo, querido. Aquele que serve, Ele não é confundido. O brilho que está sobre a sua vida é coisa do Espírito Santo. É por isso que as pessoas te procuram no momento da adversidade, porque sabe que da tua boca vai ser uma palavra de conforto. Sabe o que é isso, queridos? Intimidade com o Pai. Isso eu e você temos que buscar. Não adianta sentir fome se você não vai lá nas panelas para saciar a sua fome carnal. Não adianta você ter sede das coisas de Deus se você não se alimenta dessa palavra. Se você não busca em jejum, em consagração, em oração. É isso que o Senhor espera de mim e de você, queridos. Homens e mulheres segundo o coração dEle. Você não precisa mostrar para os outros que você é forte.
Você não precisa responder na mesma altura. Existe alguém que intercede por você, com gemidos inexprimíveis. E Ele não nos abandona, Ele não te abandona. Ele é o nosso Pai, é o nosso Paizinho. Ele é o Todo-Poderoso Deus, ao qual nos escolheu e ao qual queremos servir. Você é o escolhido do Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, poderoso Deus,
poderoso Deus. Que maravilha. Poderoso Deus. Declara isso, igreja, aleluia. Maravilha, glória a Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Oh, glória. Você que pode, aplaude, glorifique, exalte, bendiz o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, maravilha. Aleluia. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Levante a mão para 10 e diz assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, maravilha. E Deus santo, Deus poderoso. Aleluia. Rapidinho, abra sua Bíblia conosco, por favor. Aproveitando que você está de pé. Livro de Lucas, capítulo 5. Livro de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler até o versículo 23. Lucas, capítulo 5, versículo 23. Aliás, Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 23. Queremos compartilhar com os irmãos de uma palavra muito preciosa, muito bacana. Foi muito bacana essa manhã o que o Senhor disse para nós. Queremos compartilhar contigo no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 23, diz assim a palavra do nosso Deus, aleluia. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias e que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram da idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume sacerdotal, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegada a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Repete comigo: sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Olha o milagre e o nome de quem está nascendo aí, de quem está aparecendo. Diga maravilha, Jesus, né? Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel. Quem era esse anjo? Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu que ele, então, tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia muitos sinais para eles, mas permanecia mudo.
quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Diga amém, Jesus, diga aleluia. Senta com a graça de Deus. Vamos ser breves, vamos ser rápidos, vamos ser objetivos. Diga graças a Deus. Vamos lá. Amados de Deus, nós temos diante de nós uma palavra muito interessante. Algo muito precioso que acontece na vida desse casal, em meio a um momento tão perturbador, em servir a Deus. Ou seja, naquele momento, Israel, o templo estava em Israel, só que Israel estava sob o domínio do Império Romano. Roma foi o último império a escravizar e a dominar o povo de Israel. Então o povo de Israel estava na sua igreja, no templo, como nós vemos aqui, mas sob o domínio do governo romano. E a palavra de Deus nos fala que quem dominava Roma, quem governava Roma naquele momento, naquele instante aonde aparece essa história, era nada mais do que Herodes, um rei, um governador extremamente tirano, um homem muito violento. Augustus, que era o todo-poderoso em Roma, diz assim a respeito de Herodes: eu prefiro ser um porco de Herodes do que ser um dos seus filhos. De tamanho era a violência, a covardia deste governador. A história conta que ele mandou matar os seus próprios filhos para proteger a sua hegemonia, ou seja, o seu império, o seu poder, o seu governo. Ele mandou matar os seus filhos, os seus 2 filhos, mandou matar as crianças em Belém, porque quando os magos voltam depois de anunciar a Jesus, de estar com Jesus, os magos voltam, falam com ele, e ele manda matar mais 2.000 crianças de 2 anos para baixo, para tentar, com esse extermínio, tentar exterminar a Jesus Cristo. Porque quando os magos vieram falando sobre o rei que havia nascido, ele ficou estremecido, achando que o rei que havia nascido, que era Jesus, seria o rei de Roma, o rei daquele momento, daquela hora, daquele tempo, do governo natural. Mas estava nascendo o rei todo-poderoso, que governa os céus e a terra, governa todas as coisas, aleluia. Então, estava ali, ele manda matar. E também houve muitas outras, durante todo o seu governo, houve muitas outras ações violentas. Manda matar a sua mulher, Mariame, uma mulher muito bonita, que ele era bem próximo a ela, e ele manda matar. Então você vê que estar dentro do templo, servindo a Deus naquele momento, naquele instante, não era muito fácil, não era confortável, porque se a igreja, ou seja, se o templo estava sobre a estrutura de Roma, sobre o domínio de Roma, sobre o governo de Roma, qualquer coisa que esse imperador falasse iria acontecer. Se ele mandasse fechar, fecharia. Se mandasse matar os sacerdotes, mataria. Apesar do número imenso de sacerdotes, como nós vemos na vida de Zacarias e Isabel, são 2 pessoas que são sacerdotes. Zacarias veio da geração de Abiás, e Isabel, sua mulher, veio da descendência de Arão. Então ambos eram sacerdotes, cada um na sua função. Não se misturava. O sacerdócio da mulher era feito de uma forma, o sacerdócio do homem era feito de uma outra forma. Não se misturava as funções. Naquele período, naquele tempo, e por causa da cultura judaica, era muito distinto o papel de um homem e o papel da mulher. Hoje você vê isso em Israel. Quando você vai em Jerusalém, quando você vai no Muro das Lamentações, você vê um espaço dedicado aos homens. Só os homens podem estar lá, só os homens podem se aproximar, só os homens podem orar, só os homens podem colocar os pedidos de oração sobre as frestas do muro, e do outro lado, dividido, separado, está as mulheres. E não é uma divisão por uma corda, é uma divisão onde as mulheres não são vistas, nem os homens são vistos, para poder dar distinção do sacerdócio que eles praticavam por causa dessa cultura. Então estava num período muito difícil. Só que não era um período apenas difícil, havia algumas coisas interessantes em relação ao comportamento deles. Quando eles estão dentro do templo, primeiro a palavra de Deus fala, para nós olharmos
o que ele estava fazendo lá era o tempo de um turno dele. Muitos grupos de sacerdotes, o templo era um, e muito grande era o número de sacerdotes. Por que esse número de sacerdotes eram grandes? Eles eram nomeados? Não, eles vinham de linhagem. A linhagem dos levitas, a linhagem de Arão, fazia com que todas as pessoas que nascessem sobre a linhagem de Arão, ou Abiás, como aparece aqui, eram sacerdotes. Então, por exemplo, se você é um sacerdote, você serve na casa do Senhor, se Deus havia dito que você seria um sacerdote, se sua linhagem, como os levitas, a linhagem de Arão, eram sacerdotes, então todos aqueles durante anos e anos que nascessem seriam sacerdotes no templo do Senhor. Por isso que havia um número muito grande de sacerdotes para pouco serviço. E quando a palavra de Deus fala que ele foi sorteado para poder fazer a função do sacerdócio no templo, nós temos que entender o seguinte, que havia, apesar de ser todo o trabalho muito bem feito, havia também trabalhos que eram importantes, e ele foi sorteado para estabelecer algo muito bacana. Por exemplo, quando as pessoas iam começar o serviço no templo, eu fui olhar ontem no livro que nós temos. Primeira coisa, ao romper do dia, o serviço do templo é dividido em 4 funções. No romper do dia, quando o dia nascesse, os sacerdotes eram escalados para poder limpavam o altar e preparavam os braseiros, o altar aonde era colocado o sacrifício, e os braseiros aonde iria se acender para queimar o sacrifício. Um outro lugar, depois iriam. Uma outra tarefa era a limpeza do candelabro, como aquele que estaria, lógico que ali é apenas uma ilustração, e do incensário, onde iria ser usado para poder colocar o incenso e perfumar todo lugar. Depois tinha a queima do incenso, o terceiro, e depois tinha a libação, ou seja, era a nomeação dos que deveriam depositar o sacrifício, a oferta de manjares sobre o altar. Então a libação, ou seja, aqueles que iriam colocar o animal em pedaços em cima do altar para poder oferecer a Deus. Só que quando se falou de candelabro, da oração e do incenso, aliás, do candelabro não, do incensário, era sorteado a pessoa para poder levar o incensário até a mesa. Depois tinha um outro sacerdote que colocava as brasas dentro desse incensário, e depois tinha um outro, o terceiro e último sacerdote, que pegava o incenso e jogava em cima daquelas brasas, e ali aquele aroma chegava e tomava todo lugar. Olha que bacana. E Zacarias, ele foi presenteado, foi sorteado para fazer isso. Que coisa interessante. Tudo isso tem uma conotação muito, muito bacana e espiritual na nossa vida. Primeira coisa, esses 2 sacerdotes, Zacarias e Isabel, já eram de idade avançada. Zacarias, ele e Isabel, eles são vistos e são anunciados, são apresentados como um homem e mulher que são irrepreensíveis na obra e no serviço da casa do Senhor. Mas, quando nós olhamos dentro do texto, nós encontramos um casal de sacerdote, aonde a mulher era estéril. E a esterilidade de uma mulher dava o direito do homem ao homem de se divorciar. E ele era um sacerdote. E ser sacerdote sem filho era muito constrangedor. Ser um sacerdote e a mulher não ter dado um filho era muito constrangedor, era muito desafiador, era algo muito, muito, muito humilhante para ele. Por quê? O sacerdote é aquele que está diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová Rafá, que é o nosso Deus que nos cura, o nosso Deus Jeová Raá, o nosso pastor, o nosso Deus Jeová Nissim, é o nosso Deus, ao Senhor, que é a nossa bandeira. O nosso Deus Jeová Shalom é aquele que é a nossa paz. Então ele estava diante de Deus, o Todo-Poderoso. E por que a mulher dele não era? Por que a mulher dele então era estéril? Olha, se eu estou diante de um Deus Todo-Poderoso, se eu sou um sacerdote na casa do Senhor, por que a minha esposa então não engravida?
Por que a minha mulher ou minha esposa não tem um filho? Olha que coisa constrangedora. Mas é o mesmo constrangimento, e o que nós vemos dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos a mesma coisa. Primeiro, nós vivemos um tempo extremamente opressor. Outro dia uma igreja fez uma reunião, é lógico, não posso desmerecer a falta de cuidado dessa igreja. Ela fez uma reunião agora aqui em Curitiba, ajuntou mais de 1000 pessoas sem zelar pelas essas questões de distanciamento, de saúde, e não porque o pastor era corajoso, glória a Deus, aleluia, mas às vezes cabe muito respeito. Você viu o áudio que eu mandei para você sexta-feira? Que a gente não pode dizer que eu peguei ou não peguei de alguém, porque esse vírus não é um resfriado, ele leva alguém a óbito. Olha como é que a questão de pandemia, isso está mudando o comportamento das pessoas. Eu cheguei para uma pessoa e disse a seguinte coisa: cuidado, porque essa pessoa ouvindo isso pode processar. Me garante que fui eu, me prova que fui eu. Você está me expondo. Por exemplo, se a pessoa que foi falada assim, olha, eu peguei do fulano de tal, do irmão A, vamos colocar o irmão A como os homens de preto, né? O M, o H, o T, né? Vamos pegar o irmão A. Aí o irmão A me contagiou. Sabe o que todo mundo vai fazer com aquele irmão A? Distanciar dele. Isso é questão de angústia. Imagina, esse irmão A chega na igreja, todo mundo se afasta. Esse irmão A chega na roda de amigos, todo mundo se afasta. Foi dele? Alguém pode provar que foi do irmão A? Viu como é que a pandemia, ela traz comportamentos estranhos? E para você pensar e analisar, escute, como isso é muito estranho. A igreja de El Salvador, a igreja de Elim, a segunda maior igreja em célula do mundo, preste muito bem atenção. El Salvador sofreu uma guerra civil muito forte, muito grande, fechou-se tudo, loja, comércio, indústria, só viveu de guerra, mata para lá, mata para cá. A igreja fechou e os irmãos começaram a se reunir dentro de casa, orar dentro de casa, buscar dentro de casa, clamar dentro de casa, cultuar a Deus dentro de casa. Acabou a guerra civil, o país voltou ao normal, começou as indústrias, comércio, escola a abrir, a igreja também abriu. Quando a igreja abre, a igreja volta 4 vezes maior do que ela era. Hoje não é estranho? As pessoas não querem vacina, as pessoas querem vacina para continuar pecando. As pessoas querem vacina para continuar prostituindo. As pessoas querem vacina para continuar nos bares, nas suas festas. O povo tinha que estar num estado de arrependimento. O povo tinha que estar, e não só a igreja, falando como igreja, falando de todo mundo, tinha que estar e vindo para a igreja, clamando a Deus para não morrer, clamando a Deus misericórdia, a Deus perdão, por causa dos pecados. Essa igreja volta 4 vezes maior, não volta com crentes, volta com outras pessoas, buscando a Deus, clamando a Deus, pedindo misericórdia a Deus. E hoje o que você vê? Não falo de nova era, falamos de 27 igrejas que nós somos responsáveis. O povo indo embora, o povo não vindo, o povo não participando, o povo se distanciando. Mas eu gostaria de ter 10 cultos aqui. Eu gostaria de 10 carros, 10 equipes de louvor, uma escala com 10 pastores no domingo, para poder diluir a quantidade de pessoas, mas as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Mas Jesus disse que nos últimos tempos seríamos como no tempo de Noé.
as pessoas distraídas. Noé construindo uma arca maior do que essa estrutura. Quando começamos a construir aqui, todo mundo passava, mas vai ser uma igreja aí, né? Olha uma igreja grande, uma igreja bacana. Olha uma igreja assim, poxa, uma igreja com galeria. Olha uma coisa bacana, olha uma igreja isso. Não tinha nem Juiz de Fora. Poucas eram as igrejas que tinham uma galeria como nós tivemos. Nós começamos a fazer, quando construímos isso daqui, nós começamos a ser modelos. Eu só falo para a glória de Jesus, porque a Ele toda a honra e glória. Começamos a ser modelos para muitas outras igrejas que começaram a ter estruturas de galeria, de montar isso, montar aquilo. Então, quando nós construímos, todo mundo olhava e falava assim: nossa, mas quando estavam construindo a arca, todo mundo passava e via que havia uma construção de uma arca, como eu trouxe de igreja, mas as pessoas não estavam nem um pouco ligadas àquilo que estava acontecendo. Não é estranho um país que sofreu baixas pesadas por causa de uma guerra violenta, e quando volta 4 vezes maior. Não é interessante quando você compara isso com a pandemia, e quando você vem para a Bíblia Sagrada e olha esse homem que não tinha um milagre na sua vida, mas não desistia de servir a Deus. Com certeza na sua comunidade, na sua família, no meio daquelas pessoas que viviam com ele, com certeza alguém falava assim: cadê o Deus de Zacarias que não dá um filho para a mulher dele? Ele não é o sacerdote? Ele não está dentro do templo, adorando a Deus, glorificando a Deus, servindo a Deus, exaltando a Deus? E por que esse Deus não dá isso para ele? Não é como nos nossos dias de hoje? Por que o seu Deus não faz isso? Por que o seu Deus não faz aquilo? E a palavra de Deus fala que eles eram irrepreensíveis em relação às ordens e às ordenanças que eles tinham diante de Deus. Então você vê que um casal de sacerdote, talvez viveu situações como as nossas, que às vezes passamos por problemas, as pessoas perguntam assim: cadê o Deus que não faz nada? Cadê o Deus que não fez nada? E ele não deixou de servir a Deus, ele não deixou de ter compromisso com Deus, ele não deixou de estar no seu templo, apesar que ele sabia que ele só estaria no templo de vez em quando por causa do número de sacerdotes que estavam ali para poder falar. Não vamos entrar em detalhe na escala, mas ele não desistiu, nem a sua mulher. Olha como que é interessante, e eram sacerdotes, eles estavam diretamente ligados a Deus. Eu e você estamos ligados a Deus também num novo sacerdócio, ou seja, a igreja do Senhor no Novo Testamento, o véu que separava a gente de Deus foi aberto. Hoje a gente pode estar diante de Deus, hoje nós podemos nos apresentar ao Senhor, hoje nós dobramos o nosso joelho em casa, no trabalho, do carro, aonde a gente puder, a gente fala com o Espírito Santo nos guia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, não só no domingo. O Espírito Santo não fala conosco só domingo de manhã ou à noite, mas fala domingo conosco toda semana, para a glória do nome dele, aleluia, porque o véu foi separado, a cortina foi tirada, então nós temos acesso a Deus, e às vezes tendo acesso a Deus, podemos nos questionar, e alguém pode nos questionar: cadê o teu Deus que não faz nada? Como Zacarias e Isabel passou por isso. Mas eles mostram dedicação, eles mostram que eles permaneceram firmes. E quando o anjo chega ali, e foi a sorte que coube a Zacarias, um colocava o incensário, um colocava a brasa, e Zacarias colocava o incenso, e aquilo subia agradável a Deus. Hoje é o incenso da oração que nós colocamos diante de Deus, e sobe diante do altar de Deus. Então para ele foi um privilégio. Eu estou orando para mim, a bem da verdade, ele estava orando durante toda a vida, pedindo um filho, pedindo que a mulher fosse engravidada, pedindo para que a mulher tivesse um filho. Então ele coloca ali como forma de oração, a oração para ele, a oração para o povo. Então isso era um privilégio, mesmo não tendo um filho, ou sendo privado de um filho, ele não abria mão de fazer as coisas para Deus. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim: poxa, eu estou na igreja, eu faço a obra, faço visita. Hoje, infelizmente, com muita restrição, e meu Deus não faz nada. Sabe de uma coisa?
Eu vou largar Deus para lá, viu? Vou ficar em casa. Eu fiz igual a Valdomiro agora, ó. Aí você vê o diferencial, a diferença. Um filho para um judeu naquele tempo era muito importante. Raquel no capítulo 30, versículo 1 de Gênesis, Raquel disse a Jacó, seu marido, a seguinte coisa: dai-me filhos, senão eu vou morrer, senão eu morrerei. Era uma questão de, vamos dizer assim, de vida ou de morte ter um filho, um milagre, uma bênção. Mas não, mesmo não tendo um filho, não tendo um milagre, eles estavam ali, servindo a Deus, buscando a Deus. Irmãos, o nosso tempo é tempo diferente de Deus. A palavra de Deus no livro de Isaías diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Deus tem a bênção, o milagre certo, na hora certa. Não dê ouvido que as pessoas dizem, que deu teu Deus. Você acha que eu não sei que falaram nas minhas costas muitas coisas? Que deu Deus dele? Que deu Deus que não fez nada? Que deu Deus que não faz nada? Que deu Deus que não realiza nada? Que deu Deus que não monta nada? Que deu Deus que é isso ou Deus aquilo? Tentando às vezes até desanimar, jogar para baixo, às vezes até te jogar para baixo de desanimar, e você fala assim, realmente eu vou largar Jesus para lá, esse negócio de igreja, de Bíblia. Quantas vezes e quantas pessoas estão fazendo isso? E quantas? Às vezes você faz, as pessoas estão interrogando, por que a igreja está orando, pedindo a Deus misericórdia para tudo, e por que esse mal não saiu? Muitas pessoas estão dizendo que esse mal é proveniente de algo vindo da parte de Deus, para Deus corrigir esse queixo duro do homem. Que nós estamos vivendo uma desumanidade violenta. Outro dia um líder de uma certa capital, de uma certa cidade, chegou e dizia assim, eu vou fechar tudo, porque se eu fecho tudo, eu já consegui 3 milhões, se eu manter fechado, vou conseguir mais 1.300.000, depois que eu conseguir 1.300.000, aí eu abro. Olhe quanta gente morrendo de fome, desemprego, firma quebrando, pessoas quebrando, perdendo as coisas. Isso é desumano. Isso é desumano, irmãos. Isso não dá para poder entender o quanto as pessoas são más uns com os outros, por causa de dinheiro, por causa de fama. Outro dia uma autoridade tirou da educação não sei quantos milhões de reais, tirou da saúde não sei quantos milhões de reais, mas injetou em propaganda pessoal 90 milhões de reais. Propaganda pessoal para se propagar. Irmãos, isso é muita maldade. E às vezes nós vivemos, às vezes pessoas assim, que questionam, cadê o seu Deus que não faz nada? Cadê o seu Deus que não faz nada? Cadê o seu Deus que não faz milagre? Cadê o seu Deus que não realiza isso? Outro dia minha mãe falando do testemunho do meu pai para as vizinhas, aí uma vizinha chegou e falou assim, mas fulano de tal é crente e morreu, cadê o Deus? Olha, irmãos, escarnecendo. Minha mãe falando com um grupo de 3, 4 pessoas, contando o milagre do meu pai, glória a Deus, aleluia. Aí teve uma, irmãos, de uma forma muito endemoniada, chegou e falou assim, que Deus é esse? Tá certo, mas o pastor, irmão lá do tal lugar assim, morreu. Mas até morrer, eu não sei se morre. Você sabia que é mais perigoso você morrer de acidente do que com Covid? O número de acidentes no Brasil morre mais de acidente do que de Covid. Você sabia? Aí você fala assim, mas pastor, o jornal. Irmãos, não dá para acreditar em mais nada. É o Espírito Santo que vai discernir e testificar no teu coração. Escute o que eu estou te dizendo. Não dá para acreditar em mais nada. É o Espírito Santo que vai falar no seu coração. É Ele que vai testificar no teu coração o que é certo
e o que é errado, porque infelizmente vivemos uma confusão muito grande, infelizmente. Mas estava aqui, vivendo as mesmas circunstâncias, vivendo as mesmas provas e as mesmas dificuldades, mas eles não abriram mão. Na hora certa veio o milagre, só que esse milagre não era qualquer milagre. Fala para a pessoa que está ao seu lado, quando Deus te der um grande milagre, fala com ele assim, aliás, me desculpe, fala assim com ele, a oração que você está, o pedido que você está fazendo para Deus, fala com ele aí, vai se tornar um grande milagre, fala com ele aí. Quando o anjo chega a Zacarias e fala assim, a tua oração foi ouvida. Que oração? O filho. Um sacerdote, ele viveu a vida toda. Segundo Joséfo, um escritor judeu, hebreu, ele diz que Isaac tinha 99 anos, Isabel tinha 89 anos. Então, quando ele recebe o milagre, a palavra do anjo dizendo que Deus ouviu a oração dele, Deus deu o melhor para ele. Por que o melhor? João Batista. O anjo falou assim, eu vou te dar o melhor. Irmãos, tem coisas boas que nós alcançamos no nosso tempo. Tem coisas melhores que vai vir no tempo de Deus. Pegou aí? Pegou aí? Deus vai abençoar você no seu tempo. Porque tem coisas que se Deus não fizer para a gente não aguenta nem sair do lugar. Tem coisa boa que Deus vai fazer no seu tempo, mas tem coisas fantásticas que vai vir na tua vida no tempo de Deus. Recebeu esse trem aí? Pegou esse negócio aí? Você que está me ouvindo, recebeu esse negócio aí? Talvez aí você que está me ouvindo, tem gente questionando teu Deus, questionando Deus na sua vida, brigando com você, Deus não faz nada, Deus não faz aquilo, não faz isso. Fique tranquilo, tem milagres que você vai alcançar no seu tempo, coisas boas, mas o extraordinário vem no tempo de Deus. Aleluia! Eita glória! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Então continue orando, porque vai vir coisa no teu tempo, mas o melhor vai vir no tempo de Deus, aleluia. Fala comigo assim, o melhor virá no tempo de Deus, aleluia. Aí Zacarias chega, a mulher fala assim, olha, você vai receber um filho, ele será João Batista, não vai beber nada, não vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ser escolhido do Senhor, e vai ser, antes do seu nascimento, será cheio do Espírito Santo. Isabel engravida, mas Maria também fica grávida, prima de Isabel, esposa de José, os pais de Jesus. Quando Isabel vai visitar Maria, João Batista salta no ventre dela cheio do Espírito Santo. E ali Jesus, quem estava no ventre de Maria? Nossa, estou todo arrepiado falando um negócio desse. Quem estava no ventre de Maria? Jesus. Quando Isabel chega perto de Maria e fala, Shalom Adonai, bem-aventurado és tu, bendito seja o teu ventre, aleluia, glória a Deus. Quando ela se aproxima, João Batista recebe o poder do Espírito Santo dentro do ventre de Isabel. Eita glória! Quando está no tempo de Deus, irmãos, é o melhor. Quando está no tempo de Deus, irmãos, vem no jeito. Quando está no tempo de Deus, irmãos, vem tudo certo, tudo direito, tudo como diz a palavra. Quantas coisas, nós vamos conseguir muitas coisas no nosso tempo, serão coisas boas, serão coisas agradáveis, serão coisas preciosas também, mas o melhor, vou encerrar dizendo, o melhor vai vir no tempo de Deus, aleluia, diga amém, Jesus. Mas para tanto, não abandone aquilo que Deus te chamou para fazer. Não abra mão de buscar a Deus, não abra mão de se encontrar com Deus, não abra mão de servir a Deus, não abra mão de estar na presença de Deus, mesmo que as pessoas te questionem, cadê o teu Deus que não faz nada, cadê isso que aquilo, cadê isso e aquilo, te questione, como com certeza fazia com Zacarias, como nós também estamos na mesma situação dele. Fique firme. Fale para a pessoa a seguinte coisa:
O que eu consigo no meu tempo é bom, mas quando eu conseguir no tempo de Deus vai ser maravilhoso. Diga amém, Jesus. Sobre essa palavra que eu quero orar, para que o tempo de Deus chegue na sua vida, para que o tempo de Deus chegue em você. Por isso que antes de orar, eu vou pedir o Edmilson aqui, rapidinho. Edmilson, vem cá, por favor. Vem cá, o irmão Carlos, me ajude também. Eu vou, para a gente andar rapidinho, eu sei que tem poucas pessoas, mas a gente vai andar rapidinho. Eu quero entregar para você essa ficha, e aqui você vai colocar, ó, por isso que eu estou falando, amanhã, às 3 horas da manhã, nós começaremos, amanhã às 3 horas da manhã, nós começaremos os nossos 7 dias, às 3 horas da manhã, e vai ser ao vivo pelo Facebook, porque eu faço isso para poder te motivar, te incentivar, te ajudar, é uma forma que eu tenho para poder estar junto contigo buscando a Deus. Você não precisa fazer 7 dias, pastor, vou fazer 7, maravilha, tem uma semana de disciplina, coma pouco, olha o que você vai comer, senão te pesa o estômago, te atrapalha a dormir, te incomoda a levantar, você vai ficar indisposto, pode trazer alguma coisa que te chateie durante a semana. Durma cedo, coma coisas leves, não me coma uma feijoada às 11 horas da noite, aí você não vai levantar, e se levantar, vai levantar indo para a UPA, né? Porque misericórdia, uma feijoada às 11 horas da noite é UPA na certa, né? Tomando injeção na veia, tomando, como é que fala assim, aquele negócio lá, esquecido por fígado lá, esqueci, qualquer coisa do fígado aí, vamos embora, podia ter esqueci, mas enfim, você pode no mínimo fazer 3 dias, segunda, quarta e sexta, terça, quinta, sábado, sexta, sábado, domingo, vai acabar domingo 3 horas, você vai colocar o nome de 10 pessoas aqui, amigos, parentes, primos, irmãos, pai, mãe, 10 pessoas aqui, nós vamos estar apresentando esse folheto na madrugada, você vai apresentar, e eu vou colocar o meu junto com você, e nós vamos estar orando. Aqui tem passo a passo, bem bacana, para bem orientar, e nós vamos estar orando, março e abril, para esses nomes. Rapidinho, entregue lá para nós, para a glória do Senhor Jesus, aleluia, bem rapidinho. Pode colocar o nome de quem está com coronguinha, pode colocar o nome do pai, mãe, filho, os irmãos, coloca o nome do primo, de um amigo. Nós vamos estar orando durante 10 dias por essas pessoas. Aí o manual está aí dizendo tudo direitinho, tudo certinho, ok? E orando para que Deus venha abençoar, no nome de Jesus, por dia. Rapaz, acabou, hein? Achei que ia sobrar. Nós vamos estar orando para, quem sabe, essas pessoas que você vai colocar o nome, elas aparecem para o batismo no dia 25 de abril. No dia 25 de abril nós teremos um batismo nas águas. Preste muito bem atenção. Do dia 5 de abril ao dia 25 de abril, obrigado irmão Edmilson, obrigado irmão Carlos. Do dia 5 de abril ao dia 25 de abril, nós teremos 21 dias de jejum em todo o Brasil, em todo o território nacional. A Igreja do Evangelho Quadrangular, segundo o IBGE, em 2015, 2016, mais ou menos por nessa época, ou um pouquinho para trás, uma para frente, ela foi, até a Veja colocou essa reportagem, é a segunda igreja maior no Brasil, conforme o IBGE fez naquele tempo. Imagina a igreja toda no Brasil de jejum. Deus já me botou um jejum. Eu vou ficar 21 dias fora do altar. A mocidade vai fazer um jejum muito bacana, muito bacana. Eles vão tirar luzes, eles vão fazer um negócio muito bacana. Já conversei com o Juan já começou a trabalhar isso com os jovens. Então, por exemplo, eu vou tirar, um exemplo, as irmãs não comem carne nesse dia, nesses 21 dias, ok? Só come cenoura, batata, alface, tomate, arroz, feijão, angu. Os homens vai ser diferente, os homens não comem nada disso, 21 dias só comendo carne, né, essas coisas. Ok ou não ok? Não deu não, a irmã vai ficar, não. Enfim, brincadeira, lógico. Tira uma comida, uma bebida, tira a rede social, tira a internet. É muito difícil, porque tem muita gente que trabalha com isso, mas tira um dia, tira alguma coisa. Olha, não vou usar minha rede social na parte da manhã. Aí o camarada dorme até meio-dia. Aí não dá.
Enfim, tire alguma coisa, uma comida, um hábito, alguma coisa nesses 21 dias. Eu vou tirar algumas coisas meus, né? E um deles é o altar. Deus já me pediu esse jejum. Eu vou ficar 21 dias, vou ficar sentadinho participando, fazer uma escala legal. Mas tire alguma coisa. E no dia 25, lá no sítio, nós vamos realizar um batismo nas águas com 1, 2, 3 pessoas. Enfim, uma eu já sei que vai passar pelas águas. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver os outros também. Mas vamos fazer isso. Orar. Olha, talvez esteja, não, né? A gente não sabe, não tem certeza. Tem que ir pela palavra. Mas não, vamos enquanto o milagre do tempo de Deus não chega, que é o mais extraordinário. Vamos buscar. Zacarias não deixou de cumprir com o seu papel de sacerdote. Não deixe de fazer isso. Em meio às lutas, às provas, às perseguições, murmurações, não deixe de fazer. Tem um milagre que vai vir na hora de Deus, e esse milagre será extraordinário. Olha o que Deus fez para essa mulher. Sabe também na vida de quem? Manoá, esqueci o nome da esposa. Os pais de Sansão. Naquele tempo, um baita do milagre, não podia ter filhos. Deus visitou eles e falou assim: vocês terão o melhor. O milagre no tempo de Deus é o melhor. Tem milagres que vêm no nosso tempo. Gostei disso, viu? Olha, tem milagres que vêm no meu tempo, no meu jeito, na minha oração. Mas tem um que vem do tempo de Deus, e este é maravilhoso. Diga amém, Jesus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar pelos santos dízimos e ofertas. Você que trouxe, fica à vontade. Se você não trouxe, glória a Deus, aleluia. Vamos orar e vamos agradecer a Deus em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos fazer isso, amém? Podemos fazer isso? Amém? Maravilha, glória a Deus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua fé de amor, fica muito à vontade. E nós vamos orar, pedindo a Deus para poder estar abençoando e guardando as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Pedindo a Deus para poder abençoar, e nós vamos fazer isso. O irmão Carlos vai orar pelos dízimos e ofertas e vai encerrar dando a bênção apostólica. Você não veio aqui para cantar, você veio aqui para consagrar os dízimos e veio aqui para poder encerrar. Diga aleluia. Quando você tomou o corredor, eu vi e falei assim: não, alguma coisa falou no meu ouvido. Ele não veio aqui para cantar, ele veio aqui para consagrar os dízimos e ofertas e abençoar e nos ensinar a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Amém? Você possa estender as suas mãos. Pai, nós te rendemos graça pelo privilégio de te conhecer e te servir, meu Pai. Pai, toma esses santos dízimos e oferta em tuas mãos, que o Senhor venha ministrar todo o teu querer, todo o teu poder e toda a tua unção, meu Pai, derramando bênçãos, meu Pai, sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, meu Pai. Obrigado pela tua fidelidade, pela tua lealdade, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu mover sobre as nossas vidas, meu Pai. Toma em tuas mãos as nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos. É o que te pedimos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Te agradecemos para todos sempre, Deus. Amém. Com a sua mão direita para o Pai. Que as doces consolações do Espírito Santo, que a graça de Deus Pai, sejam com todos hoje e para todos sempre, Deus. Amém.